No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, vamos falar sobre fundos imobiliários, um fundo novo, de agosto de 2023, data da nossa carteira do canal, é o CPSH, que é um fundo de shoppings da Capitânia. Ponto positivo, ele é de base 10, ou seja, seus valores permeiam entre R$10, cabe para você, pequeno investidor que está começando a construir a sua carteira de investimentos. Vamos analisar que mesmo a esse cenário desafiador que estamos passando nos fundos imobiliários com essas quedas severas, analisar a qualidade deste ativo, o fundo imobiliário, qual que é a sua consistência, qual que é a sua carteira, quais os ativos tem ali. Isso faz com que você tenha maior ciência sobre o que está acontecendo e separar uma ondulação de cotação com qualidade do fundo. Por quê? Se o fundo é interessante, se ele é bom, se ele tem uma boa gestora, se os ativos são consistentes, mas o mercado está pessimista com outras coisas, está batendo nas cotas, é interessante comprar as suas cotas de fundos imobiliários diversos com o maior desconto possível, se esse ativo for bom, porque você consegue uma rentabilidade positiva muito interessante, consegue comprar mais cotas para receber mais dividendos e assim você consegue crescer o seu patrimônio e ter um yield on cost no futuro mais interessante. Se você não está entendendo muito bem sobre esses dizeres que eu estou falando aqui, comece a acompanhar os vídeos do canal, se torne um inscrito, que todo dia a gente conversa um pouquinho sobre investimentos. E um ponto antes da gente falar sobre o CPSH é entender a indústria de fundos imobiliários, que eu achei bem interessante, que a Capitânia trouxe aqui pra gente. Olha só, dos fundos imobiliários em valor de mercado, os fundos de shopping ocupam um terceiro lugar em valor de mercado ali, ocupando 14% dessa fatia, perde para o de logística com 18% e 32% para os fundos de CRIs, aqueles que pagam os bons dividendos, fundos de dívida. Em quantidades de fundos listados, os shoppings também permeiam um terceiro lugar com 13%. Então são 62 fundos imobiliários de shoppings listados na Bolsa de Valores para a gente negociar, perde também para a logística e perde para os fundos de CRIs. Um ponto interessante que em termos de negociações, 64% está associado a nós, meros mortais, pessoas físicas aqui da Bolsa de Valores. Nós gostamos muito de investir nos fundos imobiliários, né, pessoal? Mas falando agora do CPSH11, que é o Fundo Imobiliário da Capitânia, de shoppings, nós temos que entender que num cenário de longo prazo, mesmo com o IFIX caindo agora, no final desse ano, a gente tem uma tendência mais positiva, tá? Então comece a analisar os seus fundos mais longo prazo ali, 96% de rentabilidade. O CPSH, desde a sua criação, teve uma pequena alta, mas vem caindo aí com 15% de desvalorização no valor da sua cotação, hoje custando R$ 9,20. Mas antes de analisar essa cotação, a gente precisa ver se a cotação está caindo porque o fundo é bom ou se o fundo é ruim, né? A gente vê primeiro a rentabilidade desse fundo, a gente percebe que ele começou muito bem, né? Ele começou ganhando dos indexadores aí de renda fixa e do próprio IFIX. Agora só nesse último mês aqui, em novembro e dezembro, ele vem caindo e perdendo, né? Com 0,35% de rentabilidade, quase no 0 a 0 ali para quem começou a investir, né? O renda fixa está mais positivo com 4,9% e o IFIX com menos 7%, mas é muito curtíssimo prazo para a gente poder analisar essa rentabilidade. Se a gente joga mais por longo prazo, ele é um fundo muito novo, né? 1 ano e pouquinho, não dá para dizer muito sobre rentabilidades nesse fundo. Quando você investe no CPSH, você está investindo em um fundo imobiliário que investe em shoppings, então ele pode comprar participações, pequenas participações em diversos shoppings pelo Brasil, e ele pode também vender essas participações se tiver um preço mais atrativo. Então ele pode incorrer nessas negociações, mas ele também pode começar um projeto do zero, se assim o gestor vê que é interessante. Então hoje ele tem 10 ativos na sua carteira, 10 fundos, né, de shopping. Aliás, ele tem 10 shoppings com participações diferentes, sendo que em maior parte Iguatemi Fortaleza, depois Iguatemi Alphaville. Mas o que dá mais rentabilidade para o fundo é o Cidade Jardim e Iguatemi Fortaleza, 23% e 19%, assim consecutivamente, tá, pessoal? Olha só, desses 10 shoppings, o interessante é que ele tem uma certa diversificação, né? Tá mais focado ali em São Paulo, 64,5%, é um fundo de base 10, custa mais ou menos R$10, o valor teórico seria 11,19, olha o desconto na cota, né? Ele tem um valor de mercado, né, de 789 milhões, então assim, teoricamente ele custaria 891 milhões de reais por todos os ativos que estão ali, mas com esse pessimismo do mercado ele vem apresentando esse desconto, o que te dá
geralmente um dividendo de 14%. Para fundo imobiliário de shopping, isso é um valor surreal de alto, tá? É interessantíssimo, começou muito bem, né? A gente pode perceber também que a ocupação desse portfólio, né, desses 10 ativos que ele tem na carteira, vem melhorando do ano passado para cá, o que é aumentando a sua taxa de ocupação, permeando entre 94% e 96%. Outro ponto que vem melhorando também nos fundos, nos shoppings que o fundo tem, é a questão das vendas, né, por metro quadrado do portfólio. A gente pode perceber aí esse aumentozinho, né? Claro que em alguns pontos perde para o ano passado, tal, mensalmente, mas ele vem melhorando positivamente a questão do seu NOI, né, que seria a sua receita operacional aí, perdendo um pouquinho para 2023, mas ganhando dos outros anos ali. Vê também a qualidade de que são shoppings de alta renda, a maioria deles, né? Então são shoppings que têm, teoricamente, nas lojas ali um valor agregado, com isso incorrem menos inadimplência, menos giro de lojas, né? As lojas são sempre presentes ali nos mesmos lugares. Tem também a valorização do próprio ativo em si pela qualidade do fundo, né? Do imóvel que está ali no fundo. Nós temos um ponto positivo desde o seu início ali, um aumento expressivo no número de cotistas, ainda mais se a gente for pegar do meio do ano para cá, porque aproveitando essa desvalorização no valor da cota dos fundos imobiliários em geral, muitos investidores veem oportunidade, porque a gente tem aqui o quê? Um fundo imobiliário que tem 10 shoppings diferentes na carteira, shopping que são de altíssima qualidade, localizados em pontos estratégicos no Brasil, mais localizados aqui no centro financeiro, que é em São Paulo, né? Então o investidor ele começa a ter essa maior precificação no sentido de aproveitar a oportunidade do valor da cota, sendo que é um ativo bem interessante. Com isso, com toda essa rentabilidade, ele vem conseguindo pagar um histórico de proventos regular, né, mais ou menos conciso ali entre 10 e 11 centavos. Então esse mês, que é o referente ao de outubro aqui, a análise, né, teve um dividend yield de 14,18%, porque houve desvalorização da cota e ele pagou ainda esse dividendo maior. Então acontece que ele vem bonificando o acionista de forma muito positiva, acima dos indexadores da inflação, né, pessoal? IPCA+, Selic ou prefixado, né? A gente vê que uma breve DRE dele, que a maior parte do fundo está alocado nos imóveis, né, 660 milhões nas participações dos shoppings, mas ele tem ali um pouquinho em caixa, 2 milhões em caixa, outros ativos financeiros também 32 milhões, ele tem uns FIIs, fundos imobiliários estratégicos também 322, tá? Milhões de reais, que é uma fatia bastante considerável, né? Com isso ele vem fechando ali um patrimônio líquido de 891 milhões de reais, mas 700 e alguma coisa porque o mercado está oferecendo esse desconto. Ponto positivo também que ele está com resultado acumulado ali de 8 centavos por cota, então isso dá uma certa segurança para o fundo continuar distribuindo bons dividendos, né? Custei achar, demorou demais, mas eu consegui ver os fundos que ele tinha listado. Não tinha no relatório, eu tive que procurar em outros documentos esses FIIs estratégicos que ele tem, que é aqui o AJ Mall, FII Imobiliário Parque Dom Pedro, tem o Apex Mall também, Shopping Pátio Higienópolis, JHSF, tem um fundo de fundos JHSF Capital, tem o Gazit Malls, o Red Shopping, tem também o JGP, Desenvolvimento de Fundos de Investimentos, e a JHSF, tá? Como fundo imobiliário ali, uma outra parte. Alguns desses não são abertos para nós investidores, só os institucionais podem investir em outros fundos. Então ele tem esses fundos que ele chama de estratégicos, seja para receber dividendos, ou seja para fazer negociações, né? Comprar mais barato e vender mais caro. Com isso, com as atualizações do fundo, o que a gente pode ter nele? Uma rentabilidade que chamou a atenção dos investidores, porque aumentou o número de investidores, mesmo com a cota caindo, é que, olha só, o crescimento do seu NOI, né, da receita operacional, que foi destaque para outubro, com 21% de crescimento contra o mesmo período do ano passado. A gente tem também que as vendas aumentaram em 17% em relação ao geral, mas no Cidade Jardim aumentou-se 35% no volume das vendas ali, que foi bem interessante do seu caixa, né? Então isso dá uma rentabilidade, o que propiciou o fundo a ter segurança de pagar um dividendinho um pouco maior, né? A gente pode perceber aqui 11 centavos agora nesse mês, frente aos 10 centavos que ele vinha pagando no passado.
aqui no valor dessa cotação 9,20 foi entregue 13% em yield, que é bastante agressivo para shopping, né? A gente tem um valor menor para quando é fundo imobiliário de shopping, esses fundos maiores aí, como o XPML, o HSML, dentre outros, né? Ele está negociando 0,82 valor sobre patrimonial, né? Um desconto bem interessante, e ele tem uma liquidez bem legal para um fundo muito novo, 3 milhões ali de liquidez é bastante dinheiro, dá para comprar e vender os fundos tranquilamente aí, tá, pessoal? Então, quando você compra o CPSH, você está investindo num fundo que tem vários shoppings na sua carteira, pequenas participações desses vários shoppings, que tem um potencial de crescimento interessante, porque estão bem localizados, estão mais localizados em São Paulo, onde o dinheiro corre mais, né? A gente sabe disso, e são shoppings de altíssima qualidade, então o valor intrínseco do próprio imóvel já faz o fundo ter muitos bons pontos, né? Positivo. Ele é o fundo de base 10, dá para entrar com um investidor que tem menos poder aquisitivo para poder investir e já receber algum dividendo ali, isso motivá-lo a ser um investidor cada vez melhor, a trabalhar para poder reaportar mais ali nos seus investimentos, tem essas qualidades. Ele tem outros fundos ali também que visam uma rentabilidade interessante, tem um pouco de caixa, tem um dinheiro de reserva para continuar os dividendos, né? Então é um fundo que, a princípio, está crescendo de forma bem interessante, começou muito bem o fundo da Capitânia, tá? Espero que você tenha entendido tudo o que aconteceu com o CPSH. Se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí eu faço vídeo e você recebe todos os dias um vídeo diferente. Fundos imobiliários, FIAGROS, FIIN, frações, análise trimestral das ações, né? A carteira do canal que a gente investe toda semana, tudo isso você pode ter aqui no nosso canal, é só você clicar no botão de ser inscrito. Deixa para mim seu comentário sobre o CPSH, se você já conhecia esse fundo, o que você achou, um fundo novo de shopping aí, bastante projetivo, né, pessoal? Gostei, achei interessante, não o tenho em carteira, mas para ali, se você quiser começar uma carteirinha base 10, achei uma diversificação legal, né? Para fundo de shopping, temos poucas opções de fundos com base 10 que está com ativos excelentes, né? Então é isso aí. Clique no botão Seja Membro, ajude o canal a crescer. Se você se sentiu grato com as informações, faça parte da família. Ajude a me doar mais aqui por vocês fazer vídeos cada vez melhores, tá, pessoal? Aqui hoje, mais um dia, você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.